Memórias Póstumas do escritor brasileiro Machado de Assis. Vou fazer minha resenha aqui crítica, falando um pouco como eu li esse livro, do que eu achei e contando algumas partes do livro que me vieram à memória. O livro ele é muito interessante, o prólogo ele é bem curtinho. O Brás Cubas diz que o melhor prólogo é aquele que diz menos coisas, já que ao contrário de muitos autores, muitas pessoas que quando vão escrever colocam prólogos grandes, e ele já começa aí sendo diferente desde o começo, desde o prólogo. Nas primeiras páginas também tem uma frase que é típica desse livro, que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico com saudosa memória estas memórias póstumas. Então, ele dedica esse livro ao verme que primeiro roeu as carnes frias do cadáver dele. Então, outra coisa bem interessante, ele não se diz que ele é um escritor defunto, mas que é um defunto autor. Tem diferença nisso aí, mas não vou me atentar a isso, deixar que vocês aí pensem com a cabeça de vocês. Ele começa falando da morte, já também é algo bastante diferente. Ele não fala em ordem cronológica, de criança até adulto, até o momento da sua morte, quando ele veio a padecer, veio a morrer. Aí ele conta quantas pessoas estavam no momento do velório dele, que por coincidência, ou porque foi a intenção do autor, estavam 11 pessoas ao redor do caixão, né? Isso me faz lembrar dos 11 que ficaram com Jesus, depois que Judas o traiu, né? Tem essa referência, mas em muitas resenhas de outras pessoas sobre esse livro não se fala muito nisso. Mas pode ser que tenha sido essa a intenção. O livro também apresenta alguns amores que o Brás Cubas ele foi tendo na sua vida e tudo mais, o desenrolar desses amores, dessas paixões. A primeira é Marcela. Foi com Marcela que o Brás Cubas ele deu o primeiro beijo com seus 17 anos. 17 anos. Hoje em dia, com 17 anos, a gente já está quase casado. Muita gente já está casando, pensando em casar. Ele, com 17 anos, deu o primeiro beijo dele. E foi em Marcela. Marcela foi uma mulher que ele se interessou, gostou bastante. Muitos dizem que era uma prostituta. Eu, lendo particularmente o livro, não consegui achar indícios que me levassem a crer firmemente que, de fato, ela era uma prostituta. Mas algumas coisas têm sentido, tem um pouco de base para atestar isso. Ele fala depois: Marcela só me amou por 30 contos de réis, foi alguma coisa assim. Porque foi um amor muito interesseiro da parte dela, muito interesseiro. Então ele dava muitas joias para ela, pegava dinheiro do pai, inclusive, chegou ao ponto de ele comprar diamante para ela. Aí o pai, como punição a esse amor que ele tinha por Marcela, porque já estava passando dos limites, né, roubando dinheiro, pegando dinheiro do pai para essas futilidades, o pai o castiga e manda ele para a Europa. Na Europa ele vai lá, estuda, e ele contando da sua experiência com os estudos, ele disse que foi um estudante medíocre que não aprendeu tanta coisa, voltou para o Brasil depois, né? E antes dele ir para a Europa, ele já tinha conhecido Virgília. Pode ser que eu tenha me equivocado nessa parte, se ele já tinha conhecido ou não. Mas se eu não me engano, ele já tem conhecido Virgília. Mas enfim, tem esse primeiro amor dele, da vida, que é Marcela, e depois ele conhece Virgília, eles já tinham se visto, ele queria se casar com ela, por forte influência do pai, ele a princípio não queria tanto. Depois Virgília se casa com outro cara, que é o Lobo Neves. Aí um dia que eles foram dançar, que eles se reencontram, que tem um reencontro, aí eles dançam e tal, e ele tem na cabeça dele: ela ainda é minha. E a partir disso eles começam a conversar e partilhar se o que ele sente por ela é uma ilusão da cabeça dele, ou se ela também sente. E acaba que os dois têm ainda aquela sintonia, aquele amor, e eles começam a se envolver. E esse envolvimento dos dois é muito interessante porque é uma traição, né? O marido não sabia, a sociedade, os amigos da família de ambas se começam a desconfiar. Meu Deus, estás indo muito na casa dela e coisas assim do tipo. Agora que dando uma volta ao passado que eu me esqueci. Antes de Vigília, que foi o grande amor do Brás Cubas, ele ainda teve uma paixão por uma menina que era coxa, né?
Eu me esqueci o nome, creio que seja Eugênia. Não estou mais com o livro aqui em mãos, que ele foi emprestado. Aí ele se apaixona por Eugênia, gosta de Eugênia, mas ele fica na dúvida. Linda? Por que linda e coxa? Por que coxa e linda? Então ele tinha vontade de ficar com ela. A princípio ele nem tinha percebido que ela era coxa, né? Mas depois que descobriu ele ficou triste, né? Ela também ficou triste quando contou pra ele que ele tinha percebido. Porque naquele tempo, se ele quisesse ser uma pessoa da alta sociedade, não poderia se casar com a coxa. Que a sociedade ia já apedrejá-lo, ele não ia conseguir ser ministro como ele sempre almejou e ele tanto almejou. Agora voltando para a Vigília. Eles continuam tendo esse caso, inclusive eles arrumam uma casa para que ela saísse e ele se encontrasse nessa casa. E quem toma conta dessa casa é Dona Plácida. Então Dona Plácida fica meio que como a mulher que encoberta essas relações dos dois. Tem um momento também que Vigília engravida, fica grávida. Aí fica naquela dúvida, de quem é o filho? Mas infelizmente ela acaba perdendo o filho, acaba colocando fim a essa gestação. Ambos ficam muito tristes e acaba desse jeito. Indo agora para a parte final do livro, para não dar mais detalhes, Vigília acaba viajando com o marido, que o marido ia trabalhar, ia para uma província aí distante, e eles se afastam. Eu percebi no livro que isso foi tão triste, porque não foi uma despedida assim calorosa entre o Brás Cubas e a Vigília. Foi algo tão frio assim a despedida. E acaba que o Brás Cubas ele vai levando a vida, como vai, consegue ser deputado depois. Então, ele vai ser deputado, e um deputado meio medíocre, como ele diz. Então, quando ele era criança, foi um horror, porque fazia do escravo um cavalinho, brincava com o escravo como se ele fosse um cavalo, dedurava os outros, igual tem uma cena que tá um cara e uma mulher no jardim, e ele vê, depois denuncia, ele sai correndo dizendo assim, ó, fulano tá ficando com fulana. Então, ele era ruim quando era criança. No primeiro amor dele, não soube escolher direito, foi péssimo. Foi estudar, foi péssimo quando estudou. Teve um amor da vida dele, o principal, fruto de uma traição do adultério. Acaba que ele vai ficando velho, vai ficando desgostoso da vida, reencontra um amigo lá das antigas que ele tinha vivido, que é o Quincas Borba, e ele apresenta a filosofia para ele. E ambos parecem que ficam meio paranoicos com essa filosofia toda e tudo mais. Essa figura do Quincas Borba é muito interessante, que Machado de Assis, inclusive, posteriormente escreveu um romance falando desse Quincas Borba, que muitos dizem que é uma continuação desse livro. Cabe a mim depois ler. É um livro muito bom, foi um dos melhores livros que eu já li. O autor, ele vai, no meio de alguns capítulos, falando algumas coisas bem aleatórias e tal, dando detalhes bem engraçados. E nesse livro, assim, tem uma comunicação muito grande entre quem escreve e quem está lendo. Então, do nada, eu estava lendo o livro, muitas vezes eu dava uma risada, assim, aleatória, porque só quem está lendo entende mesmo, que é bem direto para o leitor. Ele próprio diz, assim, como eu vou conduzindo a escrita, é como um ébrio. Uma hora vai para a direita, outra hora vai para a esquerda, uma hora cai, outra hora levanta. Enfim, ele não é bem dinâmico e bem sério, bem formal, não. Ele vai escrevendo de forma bem engraçada, bem leve, bem legal. É um livro muito, muito divertido. E por fim, para deixar que vocês precisem o resto das histórias, assim com mais precisão, ele fala a frase que eu mais gosto desse livro, assim, né? É pessimista, sim, e eu talvez goste dessa frase muito por causa disso. Não tive filhos, a nenhuma criatura transmitir o legado da nossa miséria. Se não for com a exatidão dessas palavras, é mais ou menos assim. Então é bem forte, bem chocante. Espero muito que vocês leiam, que vocês gostem, que assistiu até aqui. Então, uma boa leitura para quem for ler e fiquem em paz.